Bom dia, paz seja contigo. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, o teu sentar e o teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Que nós, no dia de hoje, podemos buscar a face do Senhor, buscar a presença do Senhor, colocar a nossa vida no centro do seu querer, estarmos preparados para servi-lo com entendimento, com discernimento, com propósito, estarmos preparados para pagar preço, literalmente, para podermos nos aproximar cada dia mais do Senhor, estarmos preparados para abrir mão de nós mesmos, de abandonar os nossos desejos, vontades, o nosso querer, para estarmos no centro do poder e da vontade do Senhor. Querido, quando Jesus estava pregando sobre o reino dos céus, quando Jesus estava ensinando as palavras da salvação, ele declarou que aquele que tinha interesse em buscar ele, aquele que estava ouvindo a sua voz e compreendendo as suas palavras, tinha alguns requisitos para estar com ele, para andar com ele. Primeiro, negar a si mesmo. Segundo, amar a sua cruz. Terceiro, segui-lo. Quem segue alguém vai nas pisadas e no ritmo de quem está adiante. Quem segue alguém faz exatamente aquilo que o que está direcionando faz. Vai exatamente pelo caminho que aquele que está guiando vai. E muitas das vezes nós dizemos que estamos em Cristo, que nós estamos buscando a sua palavra, que nós estamos buscando a sua presença, sem ler um versículo por dia, sem fazer uma oração, sem estar dispostos a pagar preço, sem estar dispostos a buscar conhecimento e entendimento. E dizemos que somos de Cristo, que andamos com Cristo. Outrora, estamos todos os dias dentro do templo, dentro da casa, mas não fazemos parte da obra, não fazemos parte do ministério. Vestimos a camisa, vestimos o uniforme, estamos todos os dias dentro do templo do Senhor, mas negamos a nossa fé na mentira, no engodo, no engano. Deixamos de fazer a vontade do Senhor por capricho, por meninice, para tentar agradar o homem. Fazemos aquilo que desagrada a Deus. Mentimos, erramos, falhamos, escolhemos fazer a nossa vontade, o nosso desejo, do que fazer a vontade do Senhor. E isso, muitas das vezes, nos impede de alcançar vitórias, nos impede de romper em fé, nos impede de estar alcançando aquilo que Deus tem preparado para nós, porque nós tomamos decisões, escolhemos fazer coisas que desagradam ao Senhor. Saímos do propósito, saímos da direção e achamos que somos crentes, que somos servos, que somos filhos, porque nós estamos dentro do templo, porque nós vestimos a camisa da igreja tal, porque nós andamos com as pessoas que estão dentro da igreja, mas não tomamos atitudes que agrada a Deus, não tomamos direção que agrada a Deus, não fazemos tudo que Deus deseja que façamos. Às vezes fazemos as coisas para alcançar, almejar o nosso propósito, sem a direção, sem oração, sem busca, sem intercessão, sem posicionamento, e achamos que vai tudo bem. Só ficamos dispostos a pagar preço ou a buscar a face do Senhor quando estamos no meio da luta, quando estamos passando pela dificuldade, pela necessidade, quando as coisas começam a cair por terra, quando as nossas certezas deixam de ter força, quando as nossas razões deixam de ter peso, e aí a gente começa a ser confrontado por Deus por conta do pecado. Porque muitas das vezes as pessoas que estão buscando a face do Senhor acham que pecado é só prostituição, pecado é só adultério, pecado é a mentira constante, pecado é matar, roubar.
Mas eu não faço mal para ninguém. Não, querido. Pois é. Aquele que não faz o bem, peca. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. Aquele que Deus direciona um propósito, olha, vai lá e faz tal coisa e não faz, peca. Aquele que se dispõe num propósito e que começa a fazê-lo, mas desiste dele no meio, peca. Porque fez voto de tolo, porque prometeu para Deus uma coisa que depois ele mesmo banaliza. Nós temos que estar atento, porque isso desagrada ao Senhor. Com Israel no passado não foi diferente. E conosco hoje também não é diferente. Quando nós estivermos na posicionamento, buscando fazer a vontade do Senhor, servir o propósito, quando nós declararmos que vamos fazer algo, nós temos que fazer. Porque a nossa palavra tem que ser cumprida. Porque muitas das vezes o que faz trazer escândalo sobre a vida daqueles que estão à nossa volta são as nossas atitudes. Porque nós não temos o comportamento que Cristo teria. Nós não falamos as palavras que Cristo falaria. Nós não agimos da forma como Cristo agiria. E dizemos que somos dele, que pertencemos à casa dele, que pertencemos à presença dele. Será? Será que a minha atitude tem refletido a face de Cristo? Será que minhas palavras são carregadas do amor de Deus? Ou do meu egoísmo? Ou da minha raiva, da minha ira? As minhas palavras são carregadas do poder de Deus? Que nós possamos pensar nesse dia de hoje, como é que o meu coração está? Cheio de fel, cheio de amargura, ou cheio de sabedoria? Ou cheio da presença, ou cheio do poder do Senhor? Que o nosso coração hoje esteja assim, disposto a buscar. Em Deuteronômio 29, a partir do versículo 14, não vou ler, a partir do versículo 13. Para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem dito e como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faço esta aliança e juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco, perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco, ou seja, a geração futura. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações, os seus ídolos, o pau, a pedra, a prata, o ouro que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. E aconteça que alguém, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedeira. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas fumegará a ira do Senhor e o seu zelo contra este homem, e toda a maldição escrita neste livro pousará sobre ele, e o Senhor o apagará, seu nome, de debaixo do céu. Querido, a nossa vida com Deus é contínua, paulatinamente, todos os dias. Nós não estamos perfeitos, mas nós caminhamos para a perfeição. Nós buscamos aquele que é perfeito e perfeitamente capaz de fazer todas as coisas. Aqui, Israel estava prestes a entrar na terra prometida. Aqui, Moisés estava prestes a ser recolhido. E Deus colocou no coração de Moisés fazer a repetição da lei, fazer a aliança, a confirmação da aliança com a nova geração que estava conquistando a promessa. E através de Moisés, o Senhor disse que a aliança dele para com Israel, o cumprimento, a obediência, era para que não houvesse no meio do povo homem algum, mulher alguma, família alguma, que andasse fora do propósito de Deus e que tivesse raiz de amargura em seu coração. Quando diz aqui que não haja raiz que dê veneno e fel, é raiz de amargura. Porque a pessoa amargurada, querido, a boca dela fala maldade. A boca dela está cheia de fel, está cheia de veneno. O conselho dela é para a morte, o conselho dela é para a briga, o conselho dela é para a destruição. Por isso nós temos que encher o nosso coração da palavra do Senhor.
da presença do Senhor. Buscar estar sempre no centro da vontade do Senhor. Sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos, que Ele determinou sobre a nossa vida. Porque nós somos pecadores, sim, querido. Somos falhos, erramos. Nós não somos perfeitos. Mas nós temos que estar atentos, vigilantes, prestar atenção no que sai da nossa boca, no que sai das nossas palavras, prestar atenção de como está o nosso comportamento, a nossa atitude, as nossas sensações e as nossas reações, segundo as coisas que nos sucedem, que nos acontecem. Estarmos prontos a abandonar a nossa própria vontade e buscar fazer e servir a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Talvez hoje você está sendo confrontado com aquilo que está dentro do teu coração, porque a mágoa, o ressentimento, a ira e a raiva têm dominado o seu coração por conta de uma ferida aberta na alma. Eu quero te dizer que Jesus é o médico dos médicos, que Ele cura, que Ele sara, não só as feridas físicas, mas as feridas na alma, os ferimentos que foram causados por palavras, os ferimentos que foram causados por sofrimentos, por ataques de homens cheios de ira, cheios de demônios, que muitas das vezes se deixaram levar pela aparência do mal. E muitas das vezes nós estamos sendo envenenados por aquilo que nos fizeram. Quando nós não perdoamos, quando nós não abrimos a nossa boca para declarar que nós somos do Senhor, nós temos que aprender a libertar e a liberar o perdão. O perdão é algo que nós temos a obrigação de fazer, porque o Pai Nosso, quando nós meditamos nele, diz que eu perdoo assim como eu sou perdoado. Eu libero perdão para que eu seja perdoado. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Se eu sou perdoada assim como eu perdoo, então há uma troca. Se eu não perdoo, não sou perdoada. Eu tenho que ter sabedoria e inteligência nessa hora de entender que se eu for guardar mágoa, que se eu for guardar ressentimento, que se eu for guardar palavras duras dentro do meu coração, ele vai ficar envenenado. E o que vai sair na minha boca é o que está dentro do meu coração. Por isso eu tenho que buscar conhecimento da palavra, buscar a presença do Senhor, buscar o poder do nome do Senhor para que flua de mim rios de águas da vida. Você sabe o que é isso? Que em mim esteja as palavras do Senhor, para que elas sejam proferidas pelos meus lábios, para que elas sejam ditas, executadas, exercidas, praticadas pela minha mente, pelo meu coração e pela minha vida. Que eu esteja sempre pronta a servir o Senhor com o meu ser, com o meu querer, com o meu fazer, com o meu agir. Tome posse dessa palavra. Hoje, decida a fazer a vontade do rei. Essa palavra aqui foi dada aos jovens que saíram do Egito, que aí quando saíram eram crianças, viram todo o sofrimento por 40 anos no deserto, viram seus pais morrer por causa da sua obstinação, por causa da sua rebeldia. E agora Deus coloca eles diante da terra prometida. Mas Deus também faz com que eles saibam das promessas e da palavra que o Senhor trouxe através de Moisés para toda a congregação. E ali é feito um renovo na aliança do Senhor, para que os novos, para que aqueles que hoje estão de pé, para que aqueles que hoje estão na presença, façam com Deus o reconhecimento de que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei e que a vontade do Senhor é soberana e que eles possam entrar dentro da promessa, dentro da terra prometida, aliados àquele que os trouxe do Egito para a terra prometida e reconhecer que tudo que eles viveram, que tudo que eles passaram, que tudo que eles experimentaram, que os milagres, prodígios e maravilhas do Senhor, que o sustento do Senhor não foi um sonho, foi uma realidade na vida deles e uma lembrança de que quem deixa o Senhor tem problemas, tem consequência, e quem anda com o Senhor tem consequências, porque a consequência de quem obedece, de quem serve, de quem pratica a verdade é bênçãos. A consequência de quem faz o querer do Senhor é bênção, mas a consequência de quem deixa os caminhos do Senhor é sofrimento, é ranger de dentes. Então que nós possamos pesar, nós possamos ser inteligentes ao escolher servir a palavra do Senhor. Fica no poder e na graça do Senhor. Compartilha, se inscreva e esteja você uma bênção no dia de hoje.